Oi, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à minha casa. E hoje, de novo, eu não tô sozinha, graças a Deus. Eu tô aqui com a minha amiga Má. Má, obrigada, viu, por vir. Imagina, um prazer estar aqui. Eu tô tão feliz que você tá aqui. Ai, eu também. No último episódio, a gente começou a nossa série sobre Tudo para a Sua Glória. A gente falou um pouquinho mais do meu âmbito profissional e tudo mais, mas eu faço questão de convidar pessoas aqui que são mulheres de Deus, assim como a Má, que realmente trazem verdade, trazem uma vida de relacionamento, de intimidade. E a Marília é tudo isso. Eu te admiro muito, Má. Nós somos amigas há alguns anos, uns 8, 10? Faz tempo, hein? Sim, eu acho que sim. Eu acho que desde que eu vim pra Ribeirão Preto, a gente se conheceu na igreja. Começou ministerialmente, né? Aquele contato. Nós servimos juntas por bastante tempo. Muitos anos, sim. Por muitos anos. A Má cumpriu um cargo de liderança na igreja por bastante tempo. É uma pregadora incrível, muito abençoada, tem o dom da palavra. Uma mulher que realmente anda com Deus, é apaixonada por Jesus, imersa na palavra. E não só isso, ela é uma mulher íntegra, ela é uma mulher que reflete Jesus por onde ela vai. E não só no trabalho, não só na vida espiritual, no relacionamento com Deus, na igreja, esses frutos são vistos. Eu vejo, eu acho que todo mundo que conhece você também vê isso, no âmbito profissional e nos seus relacionamentos e em tudo que você faz. Hoje a Má, ela, além de ser uma ótima advogada, e aí você vai contar um pouquinho mais pra gente sobre o teu trabalho, tua profissão, tua carreira, mas a Má também é co-host, que fala? Quando tem duas pessoas no podcast? Agora você me pegou. Eu acho que é co-host. Eu acho que é. É um termo chique. Sim, a gente não tá acostumado com isso. Para o podcast com duas pessoas. Então são duas apresentadoras, a Má e uma outra grande amiga nossa, Gabi Tolentino. Elas têm um podcast chamado Papo de Mulher Cristã. Eu também vou deixar certinho aqui na descrição para você seguir, porque, cara, é um podcast lindo. Edifica muito a minha vida e edifica muito várias mulheres no Brasil. É um podcast que já alcançou muita gente no Brasil, graças a Deus. Amém, glória a Deus. E, Má, conta um pouquinho pra gente. Quem é você? Primeiro, se você puder contar como você conheceu Jesus, a tua história. Sim. Com Jesus, quando você se converteu e tudo mais, porque eu sei que é uma história muito legal também. E o que você tem feito hoje? Como que é a tua rotina e a tua vida? O que faz parte das esferas da sua vida? Combinado. Primeiro eu quero te agradecer. Muito obrigada. A gente estava falando aqui agora nos bastidores, né? Eu creio muito nesse projeto seu, no que o Senhor depositou no seu coração, porque tudo que sai daqui é o que eu escuto há muito tempo nos nossos cafés, nas nossas conversas, e que o Senhor abra portas e que esse conteúdo chegue realmente nas pessoas que precisam ouvir essa palavra. E obrigada, porque nessa geração você é uma voz que carrega a verdade. Amém. E eu te amo muito. Eu também. Bom, eu conheci Jesus, eu tinha... Meu Deus, eu já tô ficando velha, agora eu começo a lembrar. Dá pra fazer conta. Eu tava no último ano de faculdade e é um pouco interessante, porque eu não conheci Jesus, porque eu fui numa igreja e ali eu, levantei a mão e falei, nossa, eu quero conhecer Jesus. Não, foi no meu apartamento, eu fiz faculdade aqui em Ribeirão Preto e eu tava no último ano e eu fazia um estágio, assim, que eu via muita tragédia naquele estágio. Né? De direito, Hoje eu sou advogada, eu fazia faculdade de Direito. Naquela época eu tava no último ano de um estágio onde a gente só via tragédia. Eu lembro que eu chegava pra estagiar, eram pessoas muito carentes em todos os sentidos, não só financeiro. Às vezes eu tava fazendo um atendimento, colhendo informações e às vezes a pessoa falava pra mim, nossa, moça, doutora, às vezes eles chamavam, eu não sei nem o que eu vou comer hoje. Meu Deus. Então era nesse nível, assim. E aí eu lembro que teve um dia que eu cheguei em casa muito, assim, cansada de tudo e com alguns problemas também,
também, porque quando a gente não tem Jesus na nossa história, o vazio é muito grande, Sim. né? Muito, muito intenso. E aí eu lembro que eu cheguei um dia e eu deixava uma Bíblia do lado da minha cama, assim, mas eu só li algum salmo ou outro quando a coisa tava muito, né, muito apertada. E aí eu lembro que aquele dia eu li um salmo, e aí eu falei, Senhor, mas se a vida for só isso, acho que eu não quero mais viver. Eu falei, se a vida for só trabalhar, me formar, ter filhos, casar. E eu lembro que eu tava muito mal e eu dormi. E eu não imaginava que uns 2 meses depois, quase 3, eu ia ter um encontro com Jesus que ia mudar minha história. Naquele lugar. Eu lembro que eu tava um dia, eu ia prestar o OAB no domingo, então eu fiquei em Ribeirão. E aí eu abri um vídeo no YouTube, na verdade eu abri o Facebook. E apareceu o vídeo de uma mulher que tinha vivido um milagre, a mulher tava tipo morta na cama de um hospital, e aí ela contando aquele testemunho. Aí eu falei, mentira, esse vídeo na verdade não. E aí eu fui pro YouTube procurar alguma coisa desse vídeo e tal. E ali eu vi uma pregação, abri um vídeo, eu nem sabia o que era pregação, e aí eu ouvi aquela mulher começou a pregar, e ali o Espírito Santo me encontrou. E ali eu comecei a chorar copiosamente, uma presença invadiu aquele lugar, aquele apartamento, e aí eu escutava uma voz dentro do meu coração dizendo, eu fui aquele que você sempre procurou. Ai, que... E aí foi assim que eu conheci Jesus. Eu não tive alguém que me ensinou a ler a Bíblia, mas eu amava tanto ele, e eu queria tanto conhecer ele, que eu sabia que eu precisava, tudo estava na Bíblia, e eu comecei a ler desesperadamente a palavra de Deus. Foi assim que eu li pela primeira vez a Bíblia. É claro, eu tinha minha avó me contava muitas histórias de Jesus, era uma pessoa muito crente em Jesus, então eu tinha esse passado assim, mas eu nunca tinha tido aquele encontro com ele, sabe? Aquele Deus que muda histórias. Ali eu tinha... Eu já ouvi essa história, mas eu acho que eu não ouvia com todos esses detalhes. E ela de uma forma tão linda. Jesus te encontrou. Jesus me encontrou. Eu não tava num ambiente... Você não tava buscando, não era buscando, obviamente, buscando internamente na nossa busca, que a gente sabe de onde vem essa busca, né? Exatamente. Nós nascemos pra isso, pra adorar, pra servir o Senhor. Mas ele foi atrás de você. Exatamente. Num lugar improvável, na sala de casa ali, que eu tinha uma escrivaninha, morava com outras pessoas, ninguém tava em casa nesse dia. E ali Jesus me encontrou e mudou minha história. Aí às vezes a gente pergunta, né, mas como você sabe que Jesus te encontrou e mudou sua história naquele momento? Porque uma outra Marília nasceu. Não é, as coisas não mudam do dia pra noite, mas o que eu gostava, eu já não gostava mais. Os lugares que eu frequentava, eu já não frequentava mais. Pensa, eu era uma improvável. Eu tava no último ano da faculdade, num ambiente totalmente, né, distante de Cristo, em vários sentidos, e ali o Senhor me encontrou. As pessoas que me conhecem antes e me conhecem hoje falam, nossa, eu não imagino você em alguns lugares que você frequentava, em alguns ambientes. E eu falo, Jesus mudou tudo, ele muda a nossa história, né? Que lindo. Deus muda a nossa história. Que foi assim que eu conheci Jesus. E tudo muito rápido aconteceu, né? Esse encontro ele foi forte, como um Paulo caindo do cavalo e tendo um encontro com Jesus. Exatamente. E transformado ali. Exatamente. É tipo assim, tá bom. No começo eu não entendia, talvez beber não vai me levar mais para alguns lugares que não são interessantes. Então eu vou tirar isso. Que entra numa polêmica, né? Bebida pode... Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas são coisas que o Senhor mudou na minha vida que, assim... Quando eu olho pra trás eu falo, uau, como essa mudança foi rápida. E eu tava tão apaixonada por Jesus que eu lembro que eu mudei o meu guarda-roupa, algumas roupas. Eu falava, isso aí não faz mais sentido pra mim. Sério? Eu lembro que teve um dia que o Espírito Santo falou assim pra mim, isso é muito pessoal, tá bom? Não é nada que tá assim, na Bíblia expressa, são experiências pessoais. Eu lembro que o Espírito Santo falou assim pra mim um dia, eu tava ouvindo uma pregação em casa, ele falou, vamos abrir o seu guarda-roupa agora e... vamos tirar algumas coisas que não fazem mais parte dessa nova Marília. E aí, como o Senhor foi cuidadoso comigo, sabe? Em todos os processos ali, em todos os momentos, finalizando a faculdade, começando um novo ciclo de trabalho. E olha como foi engraçado. Eu conheci Jesus, tive esse encontro com ele, e depois eu fui pra igreja. Depois eu falei, nossa, eu quero ir pra igreja, nossa, eu quero me batizar. Porque até então você não tinha contato com ninguém aqui de igreja, certo? Não fazia parte do seu ciclo. Não, eu tinha primos, a minha avó, mas não era um contato próximo assim, sabe? Tipo, vou na igreja com eles sempre. Não. Aí um dia minha mãe tava saindo de casa pra ir pra igreja, eu falei, hoje eu vou pra igreja com você. Aí eu lembro que um dia eu falei, mãe, eu vou batizar, eu quero batizar também. Acho que eu e meu irmão batizamos juntos, assim. Então foi esse processo. Lindo, fantástico.
você estava terminando a faculdade. No último ano, nos últimos meses do último ano de Isso direito. deve ter mudado todo o seu final de faculdade, né? Todo o final da sua formação, porque você começa a olhar para a profissão de outra forma, com uma outra perspectiva, de onde você viu uma pessoa que não tinha resposta, no fundo, antes você não tinha resposta também. Sim. Mas aí você passa a olhar para alguém com mais compaixão, com amor, Sim. com os olhos de Cristo e Sim. com a resposta, sabendo que vários desses dos desafios, das coisas que você via ali no mundo do direito, que eu não sei que área exatamente que era, mas você já olha ali com uma resposta. Poxa, essa pessoa, ela tá passando por isso, ela precisa de Jesus. E isso mudou? Mudou completamente, assim. E o que mais veio um senso no meu coração, através do Espírito Santo, você precisa aproveitar todas as oportunidades. E às vezes a gente acha que a gente tá no mercado de trabalho, a gente ouve, olha, você tem que falar de Jesus ou que pregar. Não, você tem que ser um exemplo com a sua vida, né? As pessoas, elas estão cansadas, elas não querem ouvir mais um discurso. Mas quando eles encontram alguém de princípios no mundo corporativo, no mundo empresarial, os pessoas olham, opa, peraí. Por que essa pessoa não fala palavrão? Né? Porque acho que em todas as áreas, mas assim, a gente convive com advogados, a gente fala muito palavrão, as pessoas falam muito palavrão no ambiente corporativo. E a primeira coisa que as pessoas falam, nossa, mas você não fala palavrão? Nossa, então são pequenas coisas, pequenas oportunidades que o Senhor vai nos dando e que o Espírito Santo foi me falando, aproveite todas as oportunidades. Não pregue, mas pregue com a sua vida. E quando chegar a oportunidade de você pregar, né? O Senhor vai preparando algumas pessoas, aí então você prega, assim. Eu acho que quando nós temos Jesus na nossa história, nós olhamos diferente para todas as áreas da nossa vida, inclusive para o mundo corporativo. Porque eu falo que o mundo corporativo é um mundo que precisa muito de Jesus. Né? Eu não sei se você sente isso, Mi, mas hoje eu sempre atuei na área empresarial e hoje eu atuo muito na área societária. Então hoje eu lido com conflitos societários seríssimos. Emblemas familiares, societários, assim, muito desafiadores. Não posso abrir aqui por conta da confidencialidade, mas são coisas, assim, gravíssimas. E o que o Senhor mais fala comigo e mais tem me ensinado é que as portas que ele abre para nós em alguns lugares é dele. É ele que abre. Porque eu acho que você escuta muito isso também. Olha, confia no seu potencial. Olha, confia em quem você é, entendeu? Você tem que confiar. E eu lembro, olha como que é engraçado. Lá eu conheci Jesus, né? E aí eu passei 1 ano em Viradouro, porque foi quando eu fui prestar a OAB. Então eu entreguei o apartamento aqui, voltei pra Viradouro, e aí nesses 6 meses eu passei na OAB, fiquei um tempo lá e depois voltei. E eu lembro que é um processo muito difícil essa fase de OAB, essa muito prova, estudo, muito intenso, estudo, né? E uma pressão muito grande. E aí eu lembro que eu fui numa célula um dia antes do resultado da segunda fase da OAB, da fase final, que eu saberia se eu tinha passado ou não. E eu não tinha ido bem na prova. Tipo assim, eu não tinha ido bem, eu tinha certeza que eu ia reprovar, que eu ia ter que começar aquele processo de novo, primeira fase. E eu fui numa célula com a minha mãe. E aí eu cheguei nessa célula, teve um momento, a célula e tal, e no final, um pastor veio orar por mim. Ele não sabia que eu tava esperando o resultado da OAB. A minha vida profissional ainda não tinha começado, né? Não tava, assim, embrionária. E aí eu lembro que ele falou pra mim, ele orou por mim, ele liberou uma palavra profética, ele disse assim: o Senhor tá te dizendo hoje que ele vai colocar você diante de grandes nomes do direito. E quando isso chegar, que você se lembre que foi ele que te colocou lá. E na hora eu lembro que eu fiquei meio assim, não conhecia muito a Bíblia, o Evangelho, eu não tinha entendimento de como o nosso coração era corrompível, né? E eu fiz isso, mas eu nunca ia esquecer que o Senhor me colocou lá. Hoje não, hoje eu tenho todo entendimento. E aquela palavra me marcou muito, né? Eu falei, é o Senhor que nos coloca sobre qualquer lugar, sobre lugares altos, sobre lugares estratégicos, específicos. Eu acho que, não sei se você compartilha disso, mas eu sinto muito isso na minha vida hoje. Muito, Má. Eu achei engraçado quando eu pensei te perguntar nada. Eu fui falando coisas que estão muito no meu coração. Na última conversa, eu introduzi essa série falando sobre as nossas boas obras glorificarem ao Pai. Porque é o que você falou, é tão normal nos dias de hoje. E até acho que tem um impulso da sociedade para as mulheres até. Puxando de... Você precisa ser forte. Você precisa
dominar isso, você precisa liderar, você precisa... Então, é uma necessidade tão grande de a gente se desenvolver. E a gente no mercado de trabalho, no mundo corporativo, de colocar as capacidades todas depositadas na gente, que seria muito fácil você entrar nesse ponto do eu me corromper, ou eu achar que é por mim, porque eu estudei muito, porque eu trabalho duro. E sim, a gente estuda muito, a gente trabalha duro, mas até a nossa capacidade, a Bíblia fala disso, o Espírito Santo os capacitou para que eles fizessem uma atividade X, um artesanato X, para que eles tivessem criatividade. Então, a partir do momento que a gente conhece a palavra, que a gente conhece Jesus, a gente sabe que nem a nossa habilidade, a nossa capacidade de estudar vem da gente. Exatamente. Nem a tua habilidade de ter passado e estudado muito bem para passar na prova da OAB vem de você. Exatamente. Mas a gente precisa se lembrar disso. Exatamente. E fiz uma transição recente na área do meu trabalho. Hoje eu atuo com direito societário puro. E eu lembro que quando eu fiz essa transição há 1 ano já, isso me tornou muito mais dependente de Deus. Porque às vezes quando a gente tá num lugar executando as mesmas funções, nós vamos aprendendo a lidar com aquilo, nós vamos nos tornando muito bons naquilo. E aí quando o Senhor me colocou num novo lugar, diante de novas pessoas, eu lembro que eu pegava a minha lista, o meu checklist, as minhas reuniões do dia, e eu ia da casa pro escritório orando. Eu falava, Senhor, já tem essa reunião aqui, ó. E eu preciso do Senhor pra essa reunião. Senhor, hoje eu tenho que fazer essa petição aqui, ó, defender essa tese, mas eu preciso do Senhor. Eu não consigo sozinha. Eu preciso do Senhor. E às vezes as pessoas olham isso e falam que absurdo, né? Porque tem muito esse discurso hoje. Você é suficiente, você precisa chegar e fazer acontecer. Eu falo, tudo bem, a gente, né? O Senhor coloca algumas habilidades em nós. Mas se não for o Senhor na nossa história, nossa, mas a gente tá não assim, sai ó. uma reunião, não sai uma conversa. Nada. E o pior, não sai uma conversa que glorifica Deus. Não sai nada que glorifica Deus. Vai glorificar a gente. Exatamente. E ponto. E, Má, você sente que... eu tenho até... Eu costumo comentar algumas vezes que eu tenho até uma dificuldade quando a gente é cristão, a gente acredita em tudo que está escrito, a gente sabe que os nossos planos, a gente pode fazer planos, mas a palavra final vem do Senhor. Então é até um pouquinho difícil para mim quando eu penso no próximo passo de carreira. Exatamente. Porque eu penso, poxa, eu quero esse próximo passo de carreira. Sim. Mas a última palavra vem do Senhor. E se ele não quiser, acabou todo o meu plano. E ele vai me colocar em outro lugar totalmente diferente. Ele pode... eu posso não ter na minha carreira. Exatamente. Ou eu posso ter outra coisa totalmente diferente. Exatamente. Mas você já estava no direito antes. Exatamente. E você continua no direito hoje. Sim. Você consegue enxergar o propósito de Deus na carreira, neste momento, para este momento que você está? Sim, eu acredito muito que Deus ele vai trabalhando por estações na nossa vida, né? Teve uma estação que eu estava muito mais envolvida ministerialmente. Sim. E o Senhor, ele é tão cuidadoso, porque eu lembro que quando eu fiz essa transição de trabalho, eu não imaginaria como as coisas iriam mudar, né? Até questão de tempo, de rotina. E eu lembro que o Senhor falou claramente comigo, ele falou assim, olha, eu nem sonhava em entrar nesse escritório. E aí o Senhor falou assim pra mim, eu vou mudar você de estação. Só que eu não esqueci das promessas que eu te fiz lá atrás, relacionada à questão ministerial. Mas a estação agora vai ser outra. E aí eu falei, nossa, mas o que será que é? Porque a minha vida tá tão tranquila, né? O mundo corporativo ali, organizado e tal. E eu tenho muito essa dificuldade de fazer planos. Tipo assim, a gente faz um curso de liderança lá no escritório, feminina, e os professores falam muito isso. Os planos de carreira é seu. Né? Você não pode esperar o plano de carreira de uma organização. Sim, e eu falo, você é protagonista da sua carreira. Eu falo, Jesus, qual que é o nosso plano de carreira? Tipo assim. É conjunto, não é teu. Porque assim, tá tudo bem, eu posso sonhar em ser uma grande advogada no mundo corporativo, mas eu preciso ter o meu coração tão ensinável e tão sincero diante de Deus, que se ele falar assim, filha, a estação acabou aqui agora, fecha essa porta e vamos pra outra. Eu posso estar no pico do meu desenvolvimento e do ápice empresarial. Eu vou precisar fechar a porta e falar, agora acabou. E talvez estar pronta para entregar. Exatamente. Assim como, e eu me lembro dessa fase, porque a gente compartilhou dela, de você estar mais, não mais, né, mas estar com mais intensidade no dia a dia ministerial e agora um pouco mais, com mais intensidade na rotina do trabalho. Mas a Marília é a mesma Marília, né? Exatamente. E o que você
E o que você faz, o que você falou, você prega com a sua vida. Você prega com a sua vida em todos os lugares. Exatamente. Mas você tem visto isso? Você vê que a tua postura, o teu testemunho de vida, você enxerga isso? Eu tô falando porque eu até comentei no outro sobre a minha irmã que tem um cargo de liderança e pessoas que conheceram, se aproximaram mais de Jesus não porque ela ficou lá, você conhece Jesus? Exatamente. Mas porque com a vida dela alguém olhou e falou, poxa, posso andar com você? Por que você é assim? Ora por mim. E assim, e a gente vê isso acontecer. Você vê isso acontecer? Eu vejo isso acontecer, e ao mesmo tempo que eu vejo acontecer, o que o Senhor mais tem me moldado nesses últimos tempos é não perca as oportunidades. Porque às vezes a gente, por conta assim de uma falta de coragem, às vezes a gente perde um time ali, uma oportunidade. E o que mais o Senhor tem falado comigo, desde quando eu fiz essa transição de trabalho, é sobre coragem. Porque às vezes o Senhor abre a porta pra nós, né, entrarmos em algum lugar específico, e às vezes a gente se acovarda diante de algumas situações. E aí o Espírito Santo fala muito comigo, Marília, se você não aproveita todas as oportunidades que eu tô te dando, você não tá vivendo a minha plenitude pra essa estação. Eu tava pensando aqui, a gente tem às vezes a nossa mente ligada no a missões, né? Missões são as pessoas que estão em outro país, outra nação, ou em outra região, evangelizando as pessoas e tudo mais. Ou que nós, quando estamos no ministério dentro da igreja, nós estamos cumprindo uma missão e tudo mais. Mas, contando aí um pouquinho da tua história, em alguns momentos, Deus nos coloca em outros lugares. E esse pode ser o nosso espaço, nosso campo missionário. Exatamente. Eu vejo muito isso, eu vejo isso no dia a dia. É claro que vai ser diferente. Sim. É o que a gente tá falando, é uma forma de pregar com a nossa vida. E é um comportamento diferente, é o Espírito Santo vivendo através da gente, é o fruto do Espírito Santo através de nós que vai fazer com que as pessoas conheçam, acabem conhecendo. Exatamente. Mas tem que ter muita coragem mesmo para aproveitar. Você acha que a gente... Aí é uma pergunta mesmo, curiosidade, tá? Porque eu também tenho um pouco dessa opinião. Que nós, cristãos, eu não tô nem falando de todo mundo, tá nem generalizando, tem muitos que têm essa visão. Mas você acha que a gente, às vezes, se separa em esferas? Tipo, eu sou crente quando eu estou na igreja. Eu sou cristão quando eu estou no momento em que eu estou falando de Jesus. Mas quando eu tô no trabalho, eu tô trabalhando. Eu acho que tem essa visão. Muitas pessoas agem dessa forma, mas eu tenho certeza que essa não é a forma que glorifica a Deus. Porque você é uma Michelle só. Independente da esfera da sua vida. Independente da Michelle esposa, da Michelle no mundo corporativo, da Michelle ministrando louvor. Então, como ser diferente? Se o Espírito Santo que habita em nós está conosco a todo tempo. É claro, muitas vezes a gente vai ter uma postura, uma conduta, uma resposta rápida ali, ainda mais no mundo corporativo, que fala, nossa, acho que eu não glorifiquei tanto a Deus com essa resposta. Mas eu acho que carregar princípios por onde nós formos, carregar a presença de Deus por onde nós formos. É isso que eu tento fazer, porque às vezes a gente acha, é tão mais espiritual eu estar na igreja, ministrando ou pregando. Eu comecei a entender, assim, o mundo corporativo precisa muito de Jesus. Sim. Né? O Senhor tá me levando para um lugar desse 1 a 1, desse às vezes de uma reunião de negócios, a presença dele ser glorificada naquele lugar. Um ambiente que não é propício para isso e que não é normal isso, em que de que forma naquele ambiente as pessoas poderiam ver a glória de Deus, de que forma aquelas pessoas poderiam até saber que Deus existe. Exatamente. Porque quantas pessoas não seriam alcançadas? E às vezes a gente, no nosso âmbito ali, nas quatro paredes da igreja, a gente acaba não enxergando muito isso. Sim. Eu acho que... É a opinião minha mesmo. Eu acho que a gente precisa valorizar e dar importância
para isso, para carregar Jesus em todo lugar. Exatamente. E o que eu comecei a entender, lidando com alguns conflitos societários, conhecendo algumas pessoas, é que você concorde ou não, algumas pessoas nunca vão entrar numa igreja. Essa é a real, entendeu? Algumas pessoas nunca vão chegar numa igreja, ou porque o nível aquisitivo é muito alto e elas não frequentam certos ambientes, ou por conta de alguma outra questão. Então, realmente, algumas pessoas nunca vão entrar numa igreja. Então, Jesus faz essas conexões. Eu sinto muito por isso. Preconceito com o testemunho que alguns cristãos dão, né? É até chato compartilhar isso, mas eu me lembro de uma situação que eu tava no trabalho e a gente tava num grupo conversando, os meus colegas, eles sabiam, óbvio, eles sabiam que eu era cristã, e aí eles comentaram sobre um outro cristão. Falando, mas você acredita que eu descobri que ele é crente? Mas ele faz isso, você acredita? As pessoas se surpreenderam pela conduta. O que será, o que vai ser do mundo, né? O que vai ser todas as esferas da sociedade se a gente não se levantar para isso. E o maior temor do meu coração é ser uma fraude. É ser uma fraude. Tipo assim, ela fala que ela é cristã, mas a vida dela é totalmente fora daquilo que ela prega. Eu falo, Senhor, não me deixa ser uma fraude. Tipo assim, o mundo é muito pequeno. Pessoas conhecem pessoas que conhecem você do seu outro trabalho. Então assim, Senhor, não me deixa nunca ser uma fraude. Mas que, enquanto eu estiver aqui nesse mundo, que o Senhor use a minha vida pra glorificar o Senhor. Que a gente vai errar, né? Vai errar. É muito difícil. Tem um dia que às vezes vai vir um e-mail meio atravessado, que a gente às vezes tá um dia sem paciência. Mas assim, né, eu acho que o cristão, ele, através do Espírito Santo, nós carregamos alguns princípios que são inegociáveis para nós. E eu tenho escutado muito algumas pregações minhas, não sei se você já ouviu também, escutou sobre isso, sobre profecias de que um próximo avivamento vai vir para o mundo corporativo. Sim. E eu falo, uau. Eu acredito que a gente já tem vivido parte disso. Sim. É óbvio que a gente caminha com pessoas da igreja, nossa vida é um misto, né? A gente tem bastante amigos do mundo corporativo, amigos de outros ambientes, mas não sei nem se só esse lado da profecia, mas o lado da necessidade. Como você falou, eu tenho visto que o mundo precisa tanto de Jesus. Tanto de Jesus. As pessoas estão sedentas por serem amadas e ouvidas e elas não sabem por quê. Exato. E elas estão cheias de um vazio que elas não sabem por quê. E a gente sabe a resposta. Exatamente. Mas se a gente se fechar no nosso mundinho crente, é isso. Nesses lugares a gente não vai trazer resposta. Exatamente. A gente não vai trazer luz. É bem como Jesus disse. E você demorou pra entender. Não se esconda e você seja a luz do mundo, sal da terra. Não se esconde uma lamparina debaixo da mesa. Exatamente. E você demorou muito pra entender isso, do sair da nossa bolha às vezes e fazer a diferença no mundo corporativo? Porque hoje eu olho pra trás, eu acho que como a minha vida era muito ministerial, não que não seja ou não vai ser, mas eu acho que eu demorei a entender como Jesus atuava com poder em outras esferas. Eu acho que o meu testemunho é um pouco diferente de você, porque eu já sou convertida desde muito nova. Então eu já comecei a minha carreira sabendo, né, de como Deus deveria agir em mim, o que Deus espera de mim. Então eu já tinha esse âmbito, mas eu acho que em alguns momentos isso é um trabalho que assim Deus tem feito, o Espírito Santo tem tocado cada dia mais no meu coração, de não virar chavinha. Agora eu sou Michele profissional. Agora eu sou Michele a ministra de louvor. Agora eu sou Michele esposa. Agora eu sou Michele. Não, é uma Michele. E é tudo pra glória de Deus. A Michele e a palavra fala isso, faça tudo como para o Senhor. Se o Rô me pedir alguma coisa pra pegar um copo d'água, eu preciso entregar o copo d'água como se fosse pra Jesus. Senhor. Se o meu chefe me pedir alguma coisa, eu preciso entregar o relatório como se eu estivesse entregando pra Jesus. Eu acho que esse negócio de virar a chavinha tem surgido agora com mais... É mais novo no meu coração. O Espírito Santo tem movido mais meu coração agora. E talvez seja isso. O Espírito Santo
movendo a gente no mundo corporativo. Se as pessoas que eu conheço e que são cristãs e que têm uma posição no mundo corporativo, que eu comentei da minha irmã, e aí tem vários outros exemplos de amigas, e por isso que eu trouxe você, porque você é um mega exemplo nisso pra mim. Tem sido um movimento do Espírito Santo no nosso coração, e eu espero que seja para todos os cristãos. Amém. Mas não só no mundo corporativo, né, Má? Na mãe que tá em casa, na pessoa que tá ali num carro o dia inteiro, que às vezes não tem contato com ninguém. Exatamente. Mas que em algum momento vai precisar refletir Jesus. E se as pessoas tiverem que olhar pra gente e ver Jesus, sim, que elas vejam. Amém. Amém. Eu tô tão feliz, e por mim eu ficaria conversando milhares. Muito bom. Por muito, muito, muito tempo mesmo. Até porque você não reflete Jesus realmente só no ministério, nem só no trabalho. Tem um podcast que, assim, pra mim é algo sensacional, que edifica muito, muito. Obrigada. E a gente tá, principalmente com mulheres mais jovens, mulheres solteiras, pessoas que, é o que a gente tá falando, pessoas que têm tido tanta necessidade de ouvir uma palavra de amor, de conforto, e que elas nem sabem que o que elas precisam é Jesus. E você, de uma forma muito leve, sabendo como, não olhando só a gente com a vestimenta do crente, né? Mas olhando pro mundo como ele realmente é. E o mundo é difícil, o mundo é duro. Eu acho que você desempenha um papel, assim, sensacional, e glorifica Deus em tudo que você faz. Eu vejo isso, sou muito feliz. Mas eu queria que, se você puder, que você dê um conselho pra quem tá aqui, às vezes, pra essa pessoa que às vezes trabalha, tem alguma posição, tá no trabalho, no mundo corporativo, tem contato com pessoas, e às vezes ela pensa, poxa, aqui eu não tô evangelizando, aqui eu não tô pregando, como eu posso fazer isso? Eu acho que, se eu pudesse dizer algo, seja intencional em viver uma vida para a glória de Deus. Amém. Porque às vezes o Senhor abre portas, nos coloca em certos lugares, mas não é que nós não vamos ter desafios ali. E assim, diante de cada estação da nossa história, como a gente conversou agora, às vezes o Senhor muda a nossa estação, né? Que você viva uma vida em que você tente de todas as formas glorificar a Deus, e saiba, Deus te vê. Às vezes a gente acha que a gente tá fazendo pro nosso chefe, ou pro coordenador, ou pra conseguir uma promoção. Não. Deus te vê, e é o que você disse. Às vezes é difícil a gente entender isso no dia a dia. Deus te vê. E todas as vezes que eu tô numa situação assim, que eu falo, nossa Deus, mas o que eu tô fazendo aqui? Nossa Deus, mas aqui, ó, tá difícil. Eu lembro aquela passagem que diz: todas as promessas do Senhor se cumpriram, e nenhuma delas falhou. Amém. Então, que você tenha certeza disso, independente do ministério, do corporativo, que área você esteja, mas que às vezes a gente acha que a gente tá meio invisível pra Deus, e que Deus não tá nos vendo, né? Não, mas o Senhor tá te vendo, o Senhor tá cuidando da sua história, dos seus passos, da sua trajetória, e as promessas dele sobre você continuam intactas. Amém. Ai, te amo, foi muito bom. Obrigada, Márcia. Obrigada, Que Deus continue te obrigada. abençoando e te usando em tudo que você faz, realmente, porque em alguns momentos ele tira a gente de algum lugar, coloca a gente em outro, dá mais intensidade em uma esfera da nossa vida, em outra, e em todos a gente vai glorificar a Deus. Amém, te amo. Se você puder orar por nós para encerrar. Com certeza. Jesus, obrigada, Pai, nós te agradecemos. Eu quero colocar a vida da Mi, de todas essas pessoas que vão ouvir, que estão ouvindo esse podcast, esse vídeo no YouTube agora. Senhor, fala ao coração de cada um, que o Senhor lembre essa pessoa agora das promessas que o Senhor já fez. Às vezes o Senhor prometeu algo, eu sinto muito claro o Senhor, o Espírito Santo falando que você tem promessas, essa pessoa talvez que está nos ouvindo aqui agora, ela tem promessas antigas, que você acha que o Senhor esqueceu dessas promessas. E o Senhor está te dizendo hoje que Ele não se esqueceu.
Pode uma mãe se esquecer de um filho que ela ainda amamenta? Até pode isso acontecer, mas o Senhor, Ele não te esquece. Eu quero orar agora para que a esperança do Senhor invada o seu coração, o coração dessa pessoa que está ouvindo esse vídeo, esse podcast agora, e que você tenha certeza que o Senhor, Ele está cuidando da sua história, cuidando da sua vida, cuidando do seu futuro. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço pela vida da Mi, por essa mulher de Deus, porque eu sei que hoje o que ela expõe aqui são raízes profundas que foram e estão sendo construídas com o Senhor no secreto. Obrigada pela vida dela, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue alargando as tendas dela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, te Amém. amo. Dá pra gente ficar aqui um tempão. Bom, vocês vão embora, a gente vai continuar conversando. Obrigada por estar aqui mais uma vez, que você possa ser edificado, abençoado por essa conversa. Eu fui Eu fui muito. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.